fazendo esse vídeo hoje para poder tratar de um assunto que é muito recorrente aí dentro da religião, dentro das igrejas. E é um assunto meio controverso, é um assunto um tanto complicado, principalmente para os crentes, né? Porque crente é uma coisa realmente difícil de se lidar. Eu já fui crente, eu fui religioso durante muito tempo, e eu abandonei a religião por diversos motivos. Eu poderia hoje estar tratando aqui, falando sobre vários assuntos talvez mais interessantes, mas fica difícil tratar de assuntos interessantes com pessoas que se fecham num mundinho onde eles acreditam que aquele mundo em que eles vivem é um mundo de uma verdade absoluta. E no Facebook eu tenho feito algumas postagens com relação à religião, e eu percebi que tem um assunto que incomoda muito os religiosos. Acredito que é o assunto que mais os incomoda. Todas as vezes que se fala de dízimos, ofertas, dinheiro, templo, é algo que incomoda demais o crente. E eu falo crente não no sentido pejorativo da palavra. Afinal de contas, crente é todo aquele que crê. Mas o crente, aquele maluco, aquele camarada que está na igreja todo final de semana ou 2 vezes por semana, que tem atitudes diferentes das atitudes de Cristo, ou que vive uma vida que não é uma vida baseada no Evangelho, mas uma vida baseada na religião. E para esse tipo de pessoa que estou fazendo esse vídeo, eu poderia tratar de N assuntos aqui, vários assuntos diversos com cunho religioso. Mas eu vejo que o que mais incomoda eles ou vocês que estão assistindo é o tema dízimo. Para que eu não fique dizendo aqui, ou fique filosofando, se é que eu posso filosofar, né? Sobre colocar argumentos meus sobre o tema, eu gostaria de usar isso aqui. Bíblia Sagrada. Esse é o livro que eu diria que é a mãe de todas as heresias que existem hoje. E é o livro em que os lobos travestidos de ovelha usam para poder defender o dízimo e roubar o seu dinheiro. Roubar o seu dinheiro. Não, mas está escrito na Bíblia. Sim, está escrito, mas por isso que a gente vai usar a Bíblia e analisar verdadeiramente o que é o dízimo. Primeiramente, eu tenho uma colinha aqui, né, que eu separei alguns textos para que a gente possa estar dando uma lida. E eu quero começar com um grande clássico do dízimo. Eu diria que é o texto-chave para todas as igrejas aí que defendem o uso do dízimo e que dizem que se você não entregar o dízimo, se você não devolver, seja lá o nome que eles dão, você está roubando a Deus. E vamos ver, será que é isso mesmo? Vamos falar sobre os dízimos. O que seriam os dízimos? Para que servem os dízimos? Em que ocasião ou em que base? E que base nós temos aí para poder falar sobre esse tema? Observe. O texto que todos os pastores ou os líderes religiosos usam aí para defender esse tema é o texto de Malaquias 3:8. Olha o que está escrito, hein? Roubarás o homem a Deus? Uma questão, uma pergunta, Deus perguntando. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí vem a resposta. Nos dízimos e nas ofertas alçadas, ou seja, ofertas voluntárias. Aí depois de chamar você de ladrão porque você não dá o dízimo, ele continua lá. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Não deu dízimo, além de ladrão, tu vai ser amaldiçoado, hein? Vai ouvindo aí. É o que leem lá todas as vezes antes de tirar a oferta. Tem toda aquela liturgia, né, e tal, chega no momento da oferta, eles adoram usar esse texto aqui. Eu acho que eles sentem até um certo orgasmo em usar esse texto. Mas o texto continua. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim. É a hora da barganha essa aqui, viu?
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança, por causa de vós repreenderei o devorador, segundo eles, o diabo é um demônio, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ok. A primeira questão a ser tratada é o seguinte. Malaquias, o livro de Malaquias começa em que capítulo? É no capítulo 3? Vamos lá para o capítulo 1 para a gente começar a entender. Já que os grandes pastores gostam de usar uma ferramenta da teologia, teologia que eu fiz teologia, eu estudei teologia, que chama hermenêutica, né? A arte da interpretação bíblica. Então vamos interpretar o texto. Vamos lá? Primeira questão, para quem foi escrito o livro de Malaquias? Para nós, os gentios? Não sei. Vamos ver agora. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Peso da palavra do Senhor contra Israel. O livro foi escrito para os israelitas, não para os gentios. Ok? Não sei o que estou dizendo, amigo. Está escrito na palavra aqui. Aí eu não vou fazer uma leitura toda do texto, não, porque ele está falando aqui sobre diversos tipos de coisas. A gente vai lá para o 3 de novo, só que a gente não vai começar do 8, onde todos gostam de ler. Vamos começar no 3, capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim, ó. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Anjo do concerto. Se existe um anjo para consertar, significa que alguma coisa não estava certa, alguma coisa estava quebrada. Vamos entender o texto. O anjo do concerto virá para quê? A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O fogo do ourives serve para purificar. Sabão dos lavandeiros é para lavar. Está dizendo que tinha sujeira. O anjo do concerto vem para limpar a sujeira. Sujeira de quem? Que sujeira é essa? Assentar-se-á, afinado e purificando a prata. Está precisando purificar, olha lá. E purificará os filhos de Levi. Os filhos de quem? De Levi. Quem eram os filhos de Levi? Para aqueles que já leram a Bíblia vão poder saber me dizer isso aí. Os filhos de Levi são os sacerdotes. De onde vem a lei sacerdotal? Veio de Levi. Os filhos, o texto aqui está dizendo que a sujeira estava no meio dos filhos de Levi. E os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão suas ofertas em justiça. Deus não estava recebendo nada. Tinha sujeira, tinha podridão entre os filhos de Levi. Porque quem apresentava o sacrifício ao Senhor? Era o povo? Eram as pessoas comuns ou eram os levitas? E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Olha o que tinha lá dentro, meu filho, entre os filhos de Levi. Feitiçaria. Eu perdi aqui. Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, adultério no meio dos filhos de Levi. A gente pode transliterar isso hoje, como as pessoas gostam de se intitular ungidos do Senhor, ou servos do Senhor, ou não está aqui no ungido de Deus. Vamos colocar os pastores aqui? Não generalizando, tá, gente? Porque, todo pastor é safado? Não, seria ignorância da minha parte chamar de todo pastor de safado, todo crente alienado. Não, a grande maioria sim, mas nem todos.
Mas dentre os filhos de Levi existiam feiticeiros, adúlteros, entre os que juram falsamente, ou seja, os mentirosos, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão. Olha aí, estava bonita a coisa aqui, né? E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Filhos de Levi, sacerdotes. Filhos de Jacó, o resto do povo. Vamos dividir aqui. Eu não vou ficar dando uma exegese perfeita do texto aqui não, porque esse também não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é só entender o dízimo. Então, primeiro, aqui terminou no versículo 6. Para quem estava sendo dirigido o texto de Malaquias 3? Hein? Para o povo de Israel ou para os levitas fraudulentos? O teu pastor diz que você é quem está roubando. Mas quem é que estava roubando aqui? Não sei ainda, vamos continuar lá? Versículo 7. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Quem? Os filhos de Levi. Lembra que está sendo escrito para eles, hein? Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? No que eu tenho que voltar a fazer? No que eu estou transgredindo? É a pergunta dos levitas aqui, dos sacerdotes. Em que havemos de tornar? Qual é o nosso erro, Senhor? Olha a pergunta dos levitas. O que a gente tem feito de tão errado para que a gente precise voltar? Aí vem o versículo chave. Aquele que usam para roubar o seu dinheiro. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Olha os levitas perguntando. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então quem é que estava roubando a Deus aqui? Era o povo? Ou eram os levitas? Ou eram os sacerdotes? Era a linhagem sacerdotal da casa de Israel? Ou era simplesmente os trabalhadores? O resto do povo? Quem é que roubava a Deus? Segundo Malaquias 3, está na Bíblia, eram os sacerdotes que estavam roubando. Eles estavam roubando a Deus. Ah, mas irmão Paulo, você vai falar assim que está escrito lá. Com maldição sois amaldiçoados porque roubais a mim, vós, toda a nação. Claro. Por quê? Se Deus não recebia o sacrifício do sacerdote, logo toda a nação era prejudicada. Deus tinha um método de trabalhar muito estranho na antiguidade. Afinal de contas, quando alguém pecava, morria praticamente a família toda. Se eu não estou enganado, Acã, quando rouba uma capa babilônica lá, quando é invadida a cidade de Jericó, eu não sei se é Acã agora, quando ele confessa o pecado, morreu só Acã? Não. Todos foram prejudicados. A família toda do maluco lá morreu, a família toda do cara morreu. É foda entender isso aí, né? Mas eu também estou aqui para questionar Deus. Eu estou questionando você, o líder religioso, que fala do dízimo. Agora está escrito assim aqui, né? Muito interessante. Vamos pegar um pedaço aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro, pastor? Casa do tesouro é o templo? Era o templo a casa do tesouro? O que era realmente a casa do tesouro? Vamos lá? 1 Reis. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 6. Versículo de número 5. Edificou em redor da parte da casa, que casa, se você ler o contexto aqui antes você vai entender que estava se falando da edificação do templo, o templo lá de Salomão, que o doido do Macedo está querendo refazer um agora aí. Edificou em redor da parede da casa câmaras, e em redor das paredes da casa
tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmeras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 50 côvados e tal. O que era a casa do tesouro então? Eu estou entendendo que ao redor do templo tinham câmaras, certo? Câmaras para quê? Para que eram essas câmaras? Vamos lá entender. Livro de Neemias, aquele que foi lá reconstruir os muros da cidade. 10, versículo 38. Ao redor do templo tinham câmaras. Está escrito assim: e o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos da casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Aonde era guardado? Era dentro do templo? Era? O templo era a casa do tesouro? As câmaras. Casa do tesouro era uma câmara, um quartinho, um almoxerifado, onde quando chegavam os dízimos, uma parte desses dízimos que chegavam, está escrito aqui, levaria os dízimos dos dízimos, ou seja, eu levava 10% da minha colheita, do meu produto, daquilo que eu tinha feito. Desses 10%, o levita dividiria em mais 10 e tiraria o dízimo do dízimo. E isso ficaria guardado na câmara. Todavia, vós me roubais, e dizem, quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quem estava roubando? Aqui, lá no texto de Malaquias, a gente consegue entender que esses 10% dos dízimos que não estava indo para esse almoxerifado, estava sendo desviado pelos levitas. Casa do tesouro não é o templo. Casa do tesouro não é a igreja que você vai. Casa do tesouro é muito menos aquele gasofiláciozinho que ele coloca lá na frente, ou passa salva lá para você pegar o dinheiro. Isso não é, nunca foi a casa do tesouro. Uma outra questão para vocês aqui. O que eram verdadeiramente os dízimos? O que era o dízimo? Hoje te ensinaram que o dízimo é 10% de tudo aquilo que você ganha. Ou seja, é grana, é verba. Mas vamos lá. Vamos ler em Levítico. Vocês gostam de Bíblia? Levítico, capítulo 27, se eu não estou enganado, não que está marcado aqui. 27, 30 ao 33. É isso? Vamos ler. Vamos entender o que era dízimo. O dízimo era grana, o dízimo era dinheiro, hein? Era 10% do seu salário. Era isso o dízimo? Segundo a Bíblia, o que era dízimo? Porque o dízimo é uma estipulança da lei. A lei mosaica estipulou o dízimo. Talvez você me diga, mas o dízimo vem antes da lei. Sim, Abraão dizimou. Mas o dízimo como ordenança, disso que a gente está tratando, está aqui na lei. Então vamos ler o que era o dízimo. Levítico 27:30, está escrito assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são o Senhor. O que era o dízimo? Semente do campo, você plantava, tudo aquilo que você colhesse, 10% era do Senhor, nunca foi dinheiro. Frutos das árvores são do Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante, todas as dízimas das vacas e ovelhas, de tudo que passar por debaixo da vara, o dízimo será do Senhor. Não esquadrinharás entre o bem e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. O que a Bíblia diz que era dízimo? Era grana? Era dinheiro? Não, está me dizendo que era o fruto do campo. Está dizendo que eram vacas, que eram ovelhas. Era todo aquele produto.
Mas então, se o dízimo era isso, por que você dá dinheiro hoje? Por que é a verba que você tem que dar? Por que seu pastor não inventa de fazer uma obra social aí para ajudar quem está passando fome? E você dizima daquilo que você tem na sua despensa? Do seu arroz, do seu feijão, do seu leite. Se era produto do campo, por que não? Por que tem que ser a grana? É Bíblia. Isso eram os dízimos. Isso é o dízimo. Esse era o dízimo que era cobrado. Outra perguntinha para você, agora que você sabe que, ou talvez você não saiba ainda, mas que quem roubava não era o povo, mas eram os sacerdotes, e que os dízimos não eram dinheiro. Vou fazer uma pergunta interessante para você. Você dá o dízimo todo mês, né? Todo mês você dizima. Chega lá dia 5 ou dia 20, ou sei lá que dia que você está entregando seu dízimo. Porque você ainda tem até um envelopinho, né? Vem um envelope lá. O R.R. Soares lá já está até passando no cartão. Tá fantástico esse negócio de dízimo, maravilhoso. Tá facilitando a vida de muita gente. Débito automático, não sei. Qual que era a frequência do dízimo, gente? Quantas vezes se entregava o dízimo? 12 vezes no ano? Porque além de você dar 12 vezes no ano, ainda tem campanha disso, campanha daquilo, vale disso. Você compra uma porrada de coisa, uma macumbogélica desgraçada. Quantas vezes você entregava o dízimo? Vamos lá. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente. Olha lá, de novo, o dízimo não era dinheiro. Que a cada ano, lê na sua Bíblia aí, Deuteronômio 14, 22. Anota aí, lê. Que a cada ano se recolher no campo. Ué? Eles usam a Bíblia para falar do dízimo, usam a Bíblia para poder levar o seu dinheiro embora, mas nunca leram esse texto para você? Deve ter alguma coisa errada. Eu li errado, hein? Vou ler de novo, hein? Certamente darás os dízimos de toda a novidade da sua semente, que a cada ano se recolher do campo. Se é uma vez por ano, já que quer usar a Bíblia para defender o dízimo, não pegue texto sem contexto. Como diz eu vi uma vez o Silas Malafaia falando, e eu não sou simpatizante dele, eu acho ele um otário, super inteligente, mas um babaca. Que texto sem contexto vira pretexto para heresia. Palavras do Silas Malafaia, não são minhas. Se a Bíblia diz que é uma vez por ano, por que seu pastor te cobra uma vez por mês? Ele está usando um preceito da lei, Malaquias, Antigo Testamento. Por que ele não usa tudo que fala sobre o assunto para poder te instruir? Se é que ele acha que o dízimo é realmente correto, ele deveria usar o preceito todo. Pegar tudo aquilo que se fala do assunto e usar. E o que a gente fazia quando a gente não podia dar o dízimo naquela época? Você não pode entregar o dízimo, não dá. A viagem está longa, vamos ler aqui. No 14 mesmo. Quando se fala, vamos falar que vai tratar de dinheiro agora. Dinheiro. Uma vez por ano, lembra? Não é 12 vezes por mês. Uma vez no ano. Você dá 12 vezes porque você foi ensinado errado. Porque você gosta do errado. E na minha opinião, porque muitos de vocês são uns babacas que acreditam em tudo que eles falam e não vão ler a Bíblia. Mas lá, vamos lá, na Bíblia, na palavra. Eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, ok. Assunto para uma outra hora, mas vamos lá. E quando o caminho, 24, versículo 24, do Deuteronômio 14. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar o que? O dízimo, lembra? Está falando do dízimo.
por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, terra deu fruto, prosperou o seu gado, você foi abençoado. Então, vende o dízimo e leva o dinheiro para o pastor? Leva o dinheiro para o templo? Será? Vamos lá. Então, vende-os e ata o dinheiro na sua mão. Tá. Pega a grana, amarra na tua mão aí, o dinheiro é teu. Está escrito aqui. E vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro leva para o templo. Não. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Puta que pariu. Foda, hein? Aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Não era para levar para o sacerdote, não? Será que não era para levar essa grana lá para o templo? Afinal de contas, Deus precisa do seu dinheiro mesmo, né? Ele vai precisar que você venda. E agora, hein? Vamos lá? Deus dizendo que você vai comprar o que com o dinheiro? Vamos lá. Por tudo que deseja tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte. Olha, Deus está te aconselhando a comprar cachaça, pinga, bebida forte, ó. É para você se alegrar mesmo. Pega o fruto da tua terra, aquilo que você oferecer para mim. Como está muito longe para me entregar, vai maltratar aí, vai perder o alimento, a viagem é muito longa, vai desgastar os animais, vai chegar aqui tudo fodido, tudo arrebentado. Vende! Pega a grana! E compra por tudo aquilo que deseja a tua alma. Compra vinho, compra bebida forte. Não estou fazendo apologia ao uso de bebida alcoólica, hein? Presta atenção. Bebida forte por tudo que pedir a tua alma, ou seja, tudo aquilo que eu desejar. Pega o dinheiro e compra, é Deus que está dizendo, vai ser feliz, meu filho. Pega a grana, eu te abençoei, seja feliz. Não traga para o templo, não. É Deus que está dizendo, não sou eu, não. Ei, tudo que deseja a sua alma, come-o ali perante o Senhor. Faz um churrascão de ovelha. Perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Bom, o dízimo era uma vez por ano, quando não se podia levar, porque a viagem era muito longa, para você não degenerar, denegrir, ou de certa forma defasar com a oferta que deveria ser entregue, porque parte desse dízimo, ele era usado nos sacrifícios, né? Lembra lá na lei, sacrificava boi, bode, ovelha, tal. Os dízimos eram para isso, para o sacrifício, porque existia templo. Quando não dava, vendia. Eu não levava o dinheiro para lá não, porque não se queima dinheiro em altar. Deus não está preocupado com dinheiro. E usa para aquilo que tua alma desejar. Mas o dízimo também tinha uma finalidade. Olha aí, Deus dá um conselho. Já que você vai usar o dinheiro, não é produto, você não tem um produto da terra, nem um produto do campo, nem das suas ovelhas, nem das suas vacas para você poder levar para o templo, vende, se alegra, faça uma festa, beba. Era um costume natural naquela época beber, tanto que você vê Noé ficou chapadão depois que desceu da arca. Aí Deus também dá um conselho, olha aqui. Porém não desampararás ao levita. Por que a gente não pode desamparar o levita naquele caso, naquela época lá? Porque o levita não tinha parte na herança que foi repartida da promessa de Deus, a terra que manava leite e mel. Que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade, e aqui vai ter outra questão, outro dízimo e tal. Mas o dízimo ele era feito uma vez por ano. A finalidade do dízimo era ajudar. Quando não se dava para entregar o dízimo, você não levava o dinheiro, que você faz todo mês. E você, pastor, vai falar o que agora para você? Leva para ele ler.
Pede para ele te explicar. E se ele vier te dizer, ah, mas isso era uma outra época, então por que você usa aí o Velho Testamento para defender o dízimo? Ah, mas não é obrigatório. Claro que não é. Se ele Malaquias 3:8, onde está dizendo que roubarás o homem a Deus, você está fazendo o que com a pessoa? Você não está obrigando, você está forçando ela psicologicamente a fazer aquilo. Afinal de contas, ninguém quer ser ladrão de Deus, né? Uma que é uma possibilidade inexistente essa. Ninguém consegue roubar Deus, tudo pertence a Deus. Vamos ler agora aqui, já que a gente leu todo o Antigo Testamento, você já sabe quem estava roubando lá no livro de Malaquias eram sacerdotes. Já que você viu que dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi, que era entregue uma vez por ano, e quando dava para entregar você vendia, pegava a grana e fazia uma festa. O que o Novo Testamento vai falar sobre dízimo? Porque essa é a próxima parte, né? Então, uma coisa que a galera adora ler, Mateus 23, se eu não tô, esse eu não marquei, mas deixa eu ver se é mesmo. Mateus 23. Para a gente poder entender aqui, é isso aqui mesmo. Vamos lá. Novo Testamento, hein? As pessoas adoram ler isso aqui para dizer que o dízimo também está no Novo Testamento. Aleluia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante. O que era o mais importante? O dízimo? O mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Sim, Jesus está falando aqui que mais importante do que o dízimo, da hortelã, do endro e do cominho, era o juízo, a misericórdia e a fé. Isso é tudo mais importante que o dízimo. Aí Jesus fala assim, vocês devem sim dizimar, fazer essas coisas, mas sem omitir aquelas, dizimem. Perguntinha para você, líder religioso, ou você que defende a prática do dízimo. Perguntinha simples. Fácil de responder, hein? Jesus viveu debaixo da lei ou debaixo da graça? Qual a dispensação que Jesus viveu? O homem passou a terra, ou o período, desde Adão até nós, passaram-se 7 períodos, 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e a última dispensação que será a dispensação milenial. Aquilo que a religião acredita que será o final de todas as coisas. Qual dispensação Cristo viveu? Eu só acho que Cristo viveu debaixo da lei. O que ele diz? Não cuideis que vinha abrogar a lei. Ele não veio destruir a lei, mas sim para cumpri-la. Ora, como bom judeu, ele precisava cumprir a lei. E quando a lei acaba, crente? A lei acaba no sacrifício de Cristo na cruz. Logo, Jesus disse sim, tem uma outra passagem em Lucas, que eu não vou me recordar onde está, que ele fala uma coisa parecida com isso aqui. Jesus falou sim para o fariseu entregar o dízimo. Incontestável. Mas, entenda o contexto em que Cristo estava inserido. Cristo vivia debaixo do domínio da lei. Ah, Paulo, você está querendo forçar aí porque Cristo te deixou sem palavras? De jeito nenhum. Vamos lá, Novo Testamento, vamos entender. Vamos lá entender, vamos lá para o livro de Hebreus. Vocês gostam de Bíblia, né? Eu sei disso. Também gosto, já li 6 vezes esse livro. Vamos lá. Vamos ler o capítulo 7 de Hebreus? 7... vamos ler. A partir do versículo 1. Cristo disse lá, para poder receber o dízimo, falou para o fariseu não deixar de entregar o dízimo. Cristo vivendo debaixo da lei, cumprindo a lei. Mas aqui isso aqui vai nos dar uma esclarecida muito interessante. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou,
Isso aqui vai dizer que o dízimo veio antes da lei. Sim, o dízimo veio antes da lei. Abraão dizimou. Quantas vezes? Uma. Deu dinheiro? Não. Foram os despojos da batalha. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aí vai fazer uma analogia a Cristo aqui. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito à semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha lá. Dízimo antes da lei, Abraão dizimou, fez uma analogia entre Melquisedeque e Jesus. Agora vai ficar interessante aqui. Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos da batalha lá, lembra? Abraão pegou uma galerinha lá, foi lá e matou uma pancada de rei, saqueou que era dos caras lá, separou 10%, deu de dízimo para Melquisedeque, uma representação de Cristo no Antigo Testamento. Olha lá, versículo 5. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o dízimo, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Vamos ler de novo? Acho que você talvez não tenha entendido direito. Versículo 5. Que os dentre os filhos de Levi, os levitas, os sacerdotes, os filhos de Levi, receberam o sacerdócio, tem ordem, era uma ordenança, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. O dízimo é preceito da lei. Ah, mas Jesus não falou. Falou. Lá para o sacerdote, vamos continuar lendo. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou no que tinha promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomaram dízimos homens que morreram, ali porém aquele que se testifique que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. De Abraão até Levi, de Abraão até a lei se recebeu dízimos. Acabou a lei, acabou o dízimo. Está aqui, por meio de Abraão até Levi. Acabou a lei, acabou o dízimo. Não se sinta ladrão de Deus. Jesus não falou, vamos continuar lendo. Você está ainda baseado em Mateus 23, vamos continuar lendo aqui, mas a Bíblia é bem clara. Por meio de Abraão até Levi, que se recebeu, que se recebe dízimos e pagou os dízimos. Ainda aquele que estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se a perfeição viesse pela lei, pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Olha, se a lei foi perfeita, haveria necessidade de outro sacerdote? Se a lei tivesse servido para uma coisa para justificar o homem, haveria necessidade de outra? De uma mudança na lei? Não. Mas então por que a lei acabou? Nós vemos na graça. Porque a lei era imperfeita e os dízimos eram preceitos da lei. Se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, por que se levantar um sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele que é rei de paz, rei de justiça e tal, perfeito, sem genealogia, papapá, aquela porra toda que não é leu, e não da ordem de Arão? Olha o versículo 12 de Hebreus 7. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifestado que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente à tribo nunca
Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifestado é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, e que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Aqui está falando de Jesus. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente. Cristo é o novo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo. Acabou a lei. É o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado. O precedente. Acabou. Finish. Por o precedente mandamento. Acabou. Foi abrogado. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei era fraca e inútil. Lembramos que estamos falando de dízimo. Se dízimo é um mandamento da lei, logo esse mandamento se torna fraco e inútil. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Olha lá. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A lei acabou. Cristo é o nosso sacerdote hoje. A morte de Cristo na cruz acabou com a lei. Vamos terminar de ler, vai. De tanto melhor com o ser de Jesus, o fiador, papá, de modo, sacerdote, número 1. Tá. O que eu quis dizer com tudo isso aqui, gente? O que eu quis dizer? Interessante, né? Eu li esse bando de texto aqui, e falando do dízimo, porque é interessante ver como algumas pessoas aí mal intencionadas com relação ao assunto usam textos bíblicos aí. Eu sei que eu li rápido e eu não dei muita atenção para os textos, mas depois você vai passando aí, vai, copia e vai lendo, lê por você mesmo. Para que você não se sinta lesado e nem roubado. Para que ninguém te engane. Dizendo que se você não entregar 10% do seu salário todo mês, você é ladrão de Deus. Acho que está lá em Mateus 25, onde Cristo disse que... Vamos ler lá. Cristo nos ensina algo ali fantástico. Eu amo a Jesus e amo os evangelhos. Porque tudo aquilo que está em Cristo é perfeito, porém aquilo que sai de Jesus deve ser desprezado, mesmo que esteja escrito na Bíblia. Vamos ler. C25 mesmo. Ou se eu não estou enganado. Eu não sei se é aqui não. É aqui? É aqui sim. Olha lá, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Olha que maravilha. Para a morada, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te?
E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E o outro lá vai ser o oposto de tudo isso, o resto do texto. Gente, não estou dizendo para você não contribuir. Eu não estou aqui dizendo, seja mesquinho, pegue seu dinheiro só para você, faça um churrasco todo final de semana. Não é isso. A ideia, na verdade, aquilo que eu quero passar é que não existe um mandamento para os dias de hoje para que você se sinta pressionado e preso nesse negócio de ter que dar o dízimo, ter que ofertar, porque senão eu estou roubando a Deus e eu vou perder a salvação. Ninguém vai perder a salvação sem entregar o dízimo. Ninguém vai se perder ou ir para o inferno, que é um assunto também meio complexo, por não entregar 10% do seu salário. O templo de Israel acabou. Esse templo já não existe mais. O dízimo existia por causa do templo, não por causa de Deus. O que o apóstolo Paulo fala? Que não sabeis vós que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Quem é que precisa do seu dízimo? Às vezes, isso acontece com muita recorrência, é que o crente, ele vai na igreja, ele entrega lá seus 10% e diz, olha, já fiz minha parte com Deus. Ele cruza os braços lá, não, já entreguei os 10%, eu já fiz minha parte com Deus, eu tô quitado esse mês, eu paguei meu carnezinho, eu tô pagando meu carnê, minha passagem para chegar ao céu, porque se eu não entregar eu vou pro inferno. Mas ele passa diante de um mendigo que está com fome, ele não tem coragem de dar um prato de comida pro cara, porque ele já entregou o dízimo. Esse mendigo que está na calçada, ele é uma igreja que precisa ser socorrida. É ele que precisa do seu dízimo. O neném da sua vizinha, que você sabe que ela está passando por dificuldade financeira, que não tem leite para tomar, que não tem comida para dar para os filhos. Poxa, em vez de você pegar 10% do seu salário e entregar na igreja, junta aí um pouquinho mais, compra uma cesta básica e leva para ela. Compra 1 litro de leite, dá para uma criança que está precisando tomar. Olha aí no seu bairro onde você mora. Começa a olhar para a necessidade das pessoas que moram ao seu redor. Para com esse negócio aí de culto missionário, onde o cara vai mandar missão lá para a África, tá? A galera de lá também precisa. Mas olha ao seu redor, veja quantas pessoas estão precisando. Deixa de ser alienado. Deixa de ser tapado. Abre um pouquinho os olhos, entenda que o evangelho não é isso. Lembra o que Jesus falou sobre os mandamentos? Ele nos entregou 2 novos mandamentos, e são os únicos que nós temos hoje. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo, como a nós mesmos. E é preciso entender que o próximo não é aquele que você senta com você no banco de onde você vai. Que seu próximo pode ser um espírita, pode ser um macumbeiro, pode ser um ateu. A gente tem que parar de enxergar através dessa cortina do preconceito, sabe? É ajudar quem precisa. Não, mas agora eu não vou levar o dízimo mais em lugar nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo ajude quem precisa. Faz uma pergunta para você. Do tempo que você dizima, para onde está indo esse dinheiro? Para construção de templo? Para comprar um aparelho de som novo para a igreja? Para trocar os bancos? Não é para isso que deveria ser usado. As suas ofertas, eu não vou nem falar de dízimo, porque isso é o preceito da lei. Oferta sim, a Bíblia fala de oferta no Novo Testamento. Paulo disse, cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração. Não por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. É o que está escrito lá. Mas não é para isso que deveria ser usado o dinheiro, não. Tanta gente aí com necessidade, meu querido. E você todo mês entregando 10% lá na igreja, lá onde o pastor vai trocar o som, está fazendo um templo novo. Está usando o dinheiro para um monte de coisa que não tem nada a ver. E às vezes ali na rua onde você mora, no seu bairro,
Tem pessoas numa situação terrível, numa calamidade absurda. E o máximo que você faz é dobrar o joelho e orar. A oração não vai matar a fome dela não, cara. Viu? A sua oração não vai fazer por um milagre aparecer um tênis no pé de uma criança que está indo para a escola de chinelo, enquanto seu filho vai bem arrumadinho. Seu filho vai bem arrumadinho, mas tem um coleguinha dele lá que vai com chinelo, com a correia, uma de cada cor. Se Deus está te abençoando, use aquilo que Deus tem te dado para abençoar a vida de mais um. Passa lá, perto do Templo de Salomão que o Edir Macedo está fazendo. Eu tive a oportunidade de passar, a obra é realmente magnífica, é monstruosa. Mas dá uma volta ali perto. Tudo com dinheiro do povo que ela está sendo feito. Mas anda ali perto das redondezas ali da construção. Você vai poder observar quanta gente passando necessidade. Enquanto milhões estão sendo investidos lá. Aquela obra não é para Deus, aquela obra é para o homem. É para o ego do homem. Use o teu dinheiro com consciência. Se depois, se você quiser ler os textos e achar que o dízimo é realmente necessário, importante, vai lá e faça. Isso é problema seu. Eu vou dizer que está te faltando ler a Bíblia, ou acreditar mais em Jesus e menos no seu pastor. Se não, tome uma consciência crítica. Entenda o que é Evangelho. Pelo amor de Deus. Tem muita gente convencida, convicta, mas não convertida. Que só mudou o jeito da roupa, o linguajar, não bebe, não fuma, não mete, mas também não faz mais nada. Não ajuda ninguém, mete aquela biblinha debaixo do braço todo domingo e vai lá e diz que Jesus é bom, que Jesus salvou ele, mas ele é um inútil porque ele não faz nada para ajudar ninguém. Está na hora da gente começar a rever nossos conceitos, sabe? E sair desse sistema religioso. É um sistema que não vai mudar. Não espere que o sistema mude. Seja você a mudança. Faça a diferença na vida de alguém. Invista o que você ganha naquilo que realmente precisa. E não precisa ser só 10% não, é segundo Deus tocar no seu coração, se for 40%, 50%, vai dar necessidade de cada um. Mas ajude quem está precisando. Amém, galera? Vou ficando por aqui, se eu ofendi alguém, me desculpe. Se você não gostou, problema seu, não vai mudar nada para mim. Leia a Bíblia, entenda e seja um discípulo de Jesus e não um simples religioso. Amém? Valeu pela atenção. Até a próxima.